Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia de Estudo Ragnos, versão King James clássica. Hoje, capítulo 10, a conversão de Cornélio. Havia certo homem em Cesareia chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica, homem piedoso e temente a Deus, junto com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Viu claramente em uma visão, por volta da hora 9ª do dia, que um anjo de Deus entrava e se dirigia até ele, dizendo: Cornélio. E ao vê-lo, Cornélio ficou atemorizado e perguntou: Que foi, Senhor? E disse-lhe: Tuas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. E agora envia homens a Jope e manda chamar certo Simão, de cognome Pedro. Está hospedado com certo Simão, curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E depois de partir o anjo que falara a Cornélio, este chamou 2 de seus servos e ainda um soldado piedoso dentre os que estavam de contínuo a seu serviço, e depois de lhes contar todas essas coisas, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto seguiam viagem e já se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta, e teve muita fome e desejava comer, mas, enquanto lhe preparavam o alimento, entrou em um transe e viu o céu aberto e certo vaso a descer na direção dele, como se fora um grande lençol atado às 4 pontas e baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, e animais selvagens e répteis e aves do céu. E uma voz lhe foi dirigida: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De maneira alguma, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana ou imunda. E a voz lhe falou segunda vez: Ao que Deus purificou, a isso não chames profano. Isso se passou 3 vezes, e o vaso foi recolhido de volta ao céu. Ora, enquanto Pedro hesitava no íntimo sobre o que significaria a visão que vira, eis que os homens enviados por Cornélio tinham acabado de perguntar pela casa de Simão, e aguardavam junto à porta. E chamaram e perguntaram se Simão, de cognome Pedro, estava hospedado ali. Enquanto Pedro ponderava a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, portanto, e desce, e vai com eles, sem nada duvidar, pois os enviei. Então Pedro desceu até os homens que lhe foram enviados por Cornélio e disse: Eis que sou quem procurais. Por que razão viestes? E eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa reputação entre toda a nação de judeus, foi avisado por Deus por intermédio de um santo anjo para mandar buscar-te para sua casa e para ouvir tuas palavras. Então fê-los entrar e os recebeu. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. Mais um dia, e entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado os parentes e amigos mais próximos. E, enquanto Pedro entrava, Cornélio foi até ele, e caiu aos seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, também sou homem. E falando com ele, entrou, e ali achou muitos já reunidos, e disse-lhes: Sabeis como não é lícito que um homem judeu se associe ou mesmo visite alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem profano ou imundo. Por isso vim a vós sem hesitar, assim que fui chamado. Pergunto, portanto, com que intento me mandaste chamar? E Cornélio disse: Há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9ª eu orava em minha casa, e eis que um homem se apresentou a mim com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas são lembradas à vista de Deus. Envia, portanto, alguém a Jope e manda chamar Simão, cujo cognome é Pedro.
Ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, junto ao mar. Ele, quando vier, falará contigo. Imediatamente, portanto, mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado por Deus. Então Pedro abriu a boca e disse: Percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em toda a nação, o que o teme e faz justiça é aceito por ele. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Essa palavra, digo, bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou realizando o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, pois Deus estava com ele. E somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra dos judeus quanto em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram em um madeiro. A esse Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas a testemunhas escolhidas antes por Deus, a saber, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos, e mandou que pregássemos ao povo e testificássemos que foi ele o ordenado por Deus para ser juiz de vivos e de mortos. A esse dão testemunho todos os profetas de que, por seu nome, todo que nele crer receberá a remissão dos pecados. Enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os que da circuncisão criam ficaram atônitos, tantos quantos foram com Pedro, porque sobre os gentios também foram derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Então respondeu Pedro: Pode algum homem recusar água para que não sejam batizados esses que receberam o Espírito Santo, assim como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 10 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.